Então, bem-vindos à quinta semana de aulas de Matemática 2. Hoje a gente vai começar a falar sobre logaritmo, entender o que é e como ele funciona. Muito bem. Então, para começar, esse conteúdo, né, está localizado nas nossas bibliografias, nessas páginas que estão listadas. Antes, né, a próxima aula a gente vai falar sobre função logarítmica. Antes de falar de função logarítmica, a gente vai entender o que é o logaritmo, né? Dá para fazer uma analogia com quando vocês aprenderam trigonometria no nono ano, vocês aprenderam o que é seno, cosseno, tangente, como calcular eles, olhando um triângulo retângulo. E ano que vem a gente vai aprender o que são funções trigonométricas, que é olhar o seno, cosseno, a tangente como funções. Agora é mais ou menos a mesma coisa. A gente primeiro vai aprender o logaritmo e depois a gente vai olhar o logaritmo com viés de função, tá? Então, a gente tem 4 sessões que nos interessam aqui no IES. Então, vocês podem olhar depois com calma toda essa parte aí dos livros. Vamos começar logo, então, com a definição. Então, para definir logaritmo, a gente precisa de uma base. Esse A vai ser a base, assim como era na exponencial. Por ser uma base de exponencial, ele tem que ser real, positivo, não nulo, e diferente de 1. Então, esse A, ele é positivo e diferente de 1, que é a mesma condição que a base da exponencial exigia. E a gente também vai olhar aqui para um número B, que é positivo somente, esse sim pode ser 1, tá? Então, a gente diz que o log na base A de B é x, ou também a gente pode ler como log de B na base A, isso é x, c. A elevado a x, ou seja, a base elevado a x, dá o b. Deixa eu explicar um pouquinho dos nomes, né? Então, num logaritmo, isso aqui é o logaritmo, né? O x aqui, que é esse resultado, é o que a gente chama de logaritmo. Esse número que está aqui embaixo, pequenininho, é o que a gente chama de base do logaritmo. E esse b que está aqui, sendo como se fosse aqui vai ser a variável da nossa função, na função logarítmica, que eu estou calculando o log disso, essa coisa aqui, é o que a gente chama de logaritmando. Logaritmando. Certo? Então, eu tenho a base, o logaritmando, e quando eu calculo tudo, tenho como resultado o logaritmo. Então, o que é o logaritmo? O logaritmo nada mais é do que um expoente. Vejam, ele é o x, e o x é um expoente. Então, aqui em cima, nesse x, eu poderia trocar ele por log na base A de B. Então, o log é um expoente, tá certo? Ele depois vai ser também, quando a gente olhar como função, a função inversa da exponencial, tá? Depois a gente vê isso. Mas então, o logaritmo, ele está diretamente associado com a exponencial assim, é quase a mesma coisa, só que olhado ao contrário, sabe? Então, não é nada muito novo, digamos assim, né? É só você olhar de forma diferente para o que você já conhecia de exponencial. Então, vamos fazer um exemplo aqui? Então, digamos que eu pergunte qual é o log de 8 na base 2. Alguém sabe me responder? Olhando para a definição. É igual a 3? É igual a 3. Muito bem. Por quê? Porque se você fizer 2 elevado a x igual a 8, você chega que o 8 é 2 na terceira, e aí você pode cortar as bases e x fica igual a 3. Perfeito, Ana. Obrigada. Então, a Ana usou a definição para passar essa pergunta, né? Chamou isso aqui de x, como a gente fez aqui. Usou a definição, então, se x é isso, é porque 2 elevado a x é 8.
Mas a gente sabe que o 8 é 2 ao cubo, então eu tenho uma equação exponencial simples. E eu sei que o x é 3. Conforme vocês vão pegando jeito, nem precisa redigir tudo isso para descobrir que esse número é 3. Porque você pensa assim, 2 elevado a quanto que é 8? Tá? Né? Ou você também pode fazer assim, 2 elevado a x tem que dar 8. Então, elevado igual. Então, a base elevado a quanto que dá o logaritmando, certo? É um raciocínio simples, né? Como a gente tinha lá na exponencial. Bom, aqui eu já coloquei uma questão, um exemplo um pouquinho mais complicado, com mais números, mas a ideia é a mesma. Então, eu estou perguntando qual é o logaritmo da raiz cúbica de 25 sobre 9 na base 3/5. Então, dá para ver que, assim, provavelmente vai funcionar, porque eu tenho aqui potência de 3, potência de 5, 3 e 5. Então, apesar de estar meio feio, tem uma boa cara esse exercício, não é difícil. Então, bom, vamos lá. É a base elevado ao logaritmo tem que dar o logaritmando. Então, 3/5 elevado ao x, que é o que eu quero saber, tem que dar a raiz cúbica de 25 sobre 9. Bom, raiz cúbica é 1/3, né? Então, 25 sobre 9 elevado a 1/3. E o 25 é 5 ao quadrado e o 9 é 3 ao quadrado. Tudo isso elevado a 1/3. A gente pode juntar esses expoentes, né? Juntar aqui e depois juntar tudo num só, porque são iguais. E eu tenho 5/3 elevado a 2/3, porque 2 vezes 1/3 é 2/3. Então, fomos trabalhando aqui, objetivando chegar na mesma base que eu tenho desse lado. Então, quase cheguei, só falta inverter. O que eu tenho que colocar agora para inverter? Um sinal de negativo? O sinal de negativo. Então, se eu quero trocar a base, né, a ordem aqui, numerador e denominador, eu tenho que inserir aqui um sinal de menos. Então, 3/5 elevado a x é igual a 3/5 elevado a menos 2/3. Pela injetividade da função exponencial, a gente conclui que x é menos 2/3. Aí, se quiser pensar ao contrário para fazer a prova real, você pegaria a tua base, elevaria a menos 2/3, faria a continha até chegar aqui, né? Que é essa conta que está escrita aqui, mas olhando da direita para a esquerda. Ficou claro o que é a definição do logaritmo? Por exemplo, quanto é log na base 10 de 100? Alguém sabe responder? 2? Oi? 2? 2, exato. Por 2. Muito bem. Então, vocês podem fazer os exercícios, né? Que vão perguntar alguns logs, assim, para ver se vocês entenderam. Então, só a Ana está conversando comigo, espero que os demais estejam entendendo, se não, falem, né? Não tem como adivinhar que vocês estão com dificuldade. Seguindo. Os logaritmos, então, eles apresentam algumas propriedades. Essas primeiras são consequências diretas da definição. Então, são propriedades bastante simples de se visualizar. Então, aqui estão as condições, né, básicas, que a gente sempre vai ter a base, tem que ser um número positivo e diferente de 1. Então, se vocês verem escrito log na base 1 de alguma coisa, isso aqui está errado, não existe, porque não tem exponencial de base 1. Se vocês verem log com base negativa, isso não existe, tá? Porque não existe função exponencial com base negativa. Até poderia haver um sentido, mas não é como se define o logaritmo, tá? Então, assim, primeira propriedade. Log de 1, independente da base que você tiver aqui, claro, dentro das condições, sempre dá zero. Por quê?
Porque qualquer coisa elevado a zero dá 1. Certo? Então, a elevado a zero é 1. Então, apareceu o log de 1, é zero. Não tem nem que pensar qual é a base, tá? E log de zero, né? Log de zero não existe, porque o b tem que ser positivo. Por quê? Porque não tem nada que você eleve a base para que dê zero. Se a base não é nula, né? Isso aqui nunca vai acontecer. Então, log de zero não faz sentido. O log de 1 que vai dar zero. Agora, log de A na base A. Então, isso aqui está dizendo que A elevado a 1 é igual a A. Então, se é log de 2021 na base 2021, é sempre 1, né? É independente dos números que apareçam. Log de π na base π é 1. Terceira propriedade. Aqui eu coloquei um expoente e esse expoente é um número real, tá? Então, ele pode ser positivo, negativo, zero, qualquer coisa. Real. Então, log na base A de A elevado a N é N. Isso é óbvio por quê? Porque eu estou perguntando aqui a que eu elevo o A para obter A elevado a N. Bom, eu elevo a N, né? A que eu elevo A para obter A elevado a N? A N. Então, A elevado a N é igual a N. A elevado a N. Quarta propriedade. A elevado ao logaritmo na base A de B é B. Então, quer dizer, é como se você pudesse cortar a exponencial com o logaritmo e sobrasse só o logaritmando aqui. Qual é o sentido disso? A justificativa disso. Lembra que eu falei que o log é um expoente? Então, o log na base A de B é exatamente um número, que a gente ainda não sabe qual é, digamos assim, é um número ao qual eu tenho que elevar o A para dar B. Se eu estou elevando o A a justamente esse número ao qual eu tenho que elevar o A para obter B, é claro que eu vou obter B. Certo? Então, né, lembrando aqui, se a gente chamar o x de log na base A de B, justamente eu sei que o A elevado a x é B, por definição. Então, se eu substituir o x pelo que ele é aqui, A elevado a log na base A de B tem que ser B. Tá? Dá um nó na cabeça, né? Porque eu vou levar o A ao número ao qual eu tenho que levar o A para dar B. Então, claro que é B. Então, lendo essa frase aí com atenção, a gente se convence. E por último, é uma propriedade que, na verdade, vai ser lá a injetividade da nossa função logarítmica. Então, está dizendo que logs na mesma base, se dois logs são iguais, né, na mesma base, quer dizer que os logaritmandos são iguais. Então, como que isso se justifica? Se eu estou dizendo que esses logs são iguais, então o que significa o log na base A de B ser igual a isso aqui? Então, eu estou dizendo, vamos chamar isso tudo aqui de x. Então, estou dizendo que A elevado a x é igual a B por aqui. E olhando agora que x, então, também vai ser do outro lado, eu estou dizendo que A elevado a x é C. Bom, tanto B quanto C são A elevado a x, que é esse número aqui que a gente, né, conhecido, digamos assim. A gente sabe o valor, mas ele não é uma variável, né, apesar de eu ter chamado de x. Então, se as duas coisas são A elevado a x, elas têm que ser obrigatoriamente iguais. Tá certo? Então, essas são as 5 propriedades básicas que, quando vocês forem fazer continhas, vocês devem aplicar. Vamos fazer um exemplo, então? A gente tem aqui 3 elevado a log de 10 menos log de π, na base π, de 1. Aqui nesse exercício, vocês estão vendo que esse log não está mostrando qual é a base? Isso não é um erro, tá?
Vamos falar então antes da notação. O logaritmo, quando ele tem base 10, ele é escrito sem a base. Tá? Então, a notação para ele é log de x. Log na base 10 de x é log de x. Então, se não aparece a base, é porque a base é 10. E a outra notação importante é quando a base é e. Lembra do número e? 2,73 aproximadamente. Então, quando a base é e, a gente usa a notação ln, que é o logaritmo neperiano, porque está associado com Neper. A rigor teria talvez 2P's, porque Neper escreve com 2P's, eu acho. Mas é o logaritmo neperiano, ou logaritmo natural, também é chamado. Por que que a gente estabelece uma notação específica para a base E? Porque quando os fenômenos que a gente estuda são fenômenos naturais, os decaimentos eles vão acontecer de forma contínua, né? Não é espera uma hora, daí decai o remédio no seu organismo. Ele ocorre de forma contínua. E o E, então, ele representa bem essa taxa contínua e, portanto, esse ln vai aparecer muito nas aplicações, tá? Então, apareceu ln, é base E. Apareceu log, é base, sem base, é base 10. Então, aqui, como não tem base, a base aqui é 10. Então, vamos lá. Alguém pode me dizer como que a gente resolveria essa continha? Ou alguma coisa que Bom, vocês enxerguem que conhecem o valor? eu pensei que se log de π elevado a 1, quando é elevado a 1 é zero. Então eu cortei ele. Certo? Só uma correção na tua fala, não é elevado, tá? É log na base π de 1, 1. né? Esse 1 elevado seria um pequenininho em cima, mas ele tem um tamanho normal. Mas você tá certo, deixa eu apagar aqui de volta. Ele é zero, então ele pode ser cortado, né? Ou considerado zero. E depois? E daí depois eu escrevi a base 10 ali, log de 10, log da base 10 de 10, e Perfeito. daí isso daí é igual a 1. Daí ficou 3 elevado a 1 igual a x. Uhum. X, você chamou isso de X, então, né? Mas a gente não precisaria dar nome. 3 elevado a 1, e daí pensei, será que eu igualo a x ou não precisa? Não precisa porque eu não dei nenhum X aqui, né? Então, eu pedi para calcular. Então, você tem que me devolver um número. E o número vai ser o 3, né? Se você quiser começar chamando isso aqui de X e depois chamar no final de X, tudo bem. Mas daí tem que chamar tanto no começo quanto no final. Mas aqui tá ótimo e essa seria a resposta, tá? Então, muito simples, né, de calcular, apesar de ser uma coisa que, se você não conhece o logaritmo, você olha, nossa, tem pi, tem 10, tem log, mas é bem tranquilo porque uma coisa é zero, a outra é 1, então a conta é simples. Ficou claro a continha? Então, vamos. Deixa eu ver se eu faço mais um exemplo aqui, para a gente trabalhar um pouquinho mais o nosso conceito de log. Ó, segundo exemplo. 2 elevado a 1 mais log na base 2 de 5. Quanto vai ser isso? Então, a gente tem que lembrar também das propriedades lá da exponencial, né? 2 elevado a uma soma, você abre a soma do expoente num produto. Então, 2 elevado a 1 é 2, e 2 elevado a log na base 2 de 5, ou seja, esse aqui é o expoente ao qual eu tenho que elevar o 2 para obter 5. Então, é claro que isso aqui vai dar 5.
Ou pensa, né, que você pode cortar o 2 com log na base 2. Então, isso aqui vai dar 10. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? De repente, um exemplo que vocês não consigam fazer? Podem separar que depois no final também a gente pode conversar. Eu falei aqui embaixo da anotação, eu queria mostrar para vocês como que aparece na calculadora. Claro que cada calculadora vai estar diferente, né? Então, se vocês tiverem aí do lado de vocês a calculadora, peguem ela na mão e tentem procurar esses símbolos. Essa aqui é a minha calculadora e ela tem, então, 3 botões associados ao logaritmo. Você tem o log, que é o log na base 10. Inclusive, a função inversa, né, tá aqui em cima, que é quando você usa a tecla Shift, você pode fazer a potência de 10. Você tem o ln, que é o logaritmo na base e, né, inclusive tem a função inversa aqui. E você tem um botão mais geral, que engloba esses outros dois, que é um logaritmo onde você diz quem é a base e diz quem é o logaritmando. As calculadoras mais simples não vão ter esse botão mais geral aqui. Esse botão seria o análogo ao botão que permite a potência de qualquer coisa a qualquer coisa. Aqui, né? Esse x elevado a qualquer coisa. Então, você pode fazer a potência aqui, insere a base, insere o expoente, e aí... Isso. Aí, aqui você pode também inserir a base, inserir o logaritmando e obter um valor, tá? Então, hoje, né, como que a gente faz para calcular logaritmos? A gente, se não consegue fazer diretamente, como os exemplos que eu dei anteriormente, né, tipo, log na base 2 de 4. Isso é claro que é 2, porque 2 ao quadrado é 4. Agora, quanto é log na base 2 de 3, por exemplo? 2 elevado a quanto é 3? Eu sei que não é um número natural, é um número quebrado aqui, pode ser racional, enfim. Então, o que a gente faz é usar a calculadora, tá? Se vocês estiverem numa prova do vestibular, alguma coisa assim, o exercício vai dizer para vocês que log na base 2 e 3 é tanto. Deixa eu fazer a conta aqui na minha calculadora. Então, vou usar a tecla geral do log na base 2 de 3. Pena que vocês não podem acompanhar aqui. Ó, ele deu, claro que é valor aproximado, né? Então, vou colocar aqui aproximadamente 1,58496, né? Tem mais coisas. Então, esse seria o valor do logaritmo. Então, não tem como a gente calcular esse valor, né, de um jeito simples, direto, tem que usar a mesma calculadora. Antigamente, quando não tinha calculadora, existiam as chamadas tábuas logarítmicas. Então, eram livros cheios de tabelas onde alguém calculou por aproximação os logaritmos das coisas. E aí, assim como tem também as tábuas trigonométricas, né, onde a gente tem os valores de seno, cosseno e tudo mais. Então, só para deixar claro para vocês podem estar se perguntando como é que eu calculo logs de coisas que eu não sei. Então, não tem muito como fugir da calculadora, tá? Ou o exercício dá para vocês um log, por exemplo, o exercício poderia dar essa informação desse log aqui. E aí, ele pede para calcular o log na base 2 de 9. Tá? Bom, aí você tem que pensar um pouquinho aqui, por exemplo, que o 9, ele não é 3 ao quadrado? Então, aqui que eu tenho que elevar o 2 para obter 3 ao quadrado. Eu sei que se eu elevar o 2 a 1,58 aproximadamente, eu vou obter 3 aproximadamente. Se eu quero obter 3 ao quadrado, bom, então eu elevo também dos dois lados ao quadrado aqui, multiplico o 1,58 por 2, que vai dar aproximadamente, na verdade igual aqui, a aproximação está aqui, 3,16, né? Corrija se eu estiver errado. Então, esse resultado aqui é aproximadamente 3,16. Então, a partir do que foi dado,
E das propriedades que você conhece, você pode trabalhar para chegar na utilização do dado fornecido. Certo? Muito bem. Então, a calculadora pode ajudar bastante vocês aí. Claro que lá nas provas não vai ter calculadora, né? Mas é bom vocês criarem a intuição. A aula que vem a gente vai ver o gráfico, tá? Também vai dar a intuição melhor. Bom, agora a gente vai falar das propriedades em si, um pouco não diria mais complexas, mas mais importantes talvez, que não são simples consequências da definição que você enxerga direto, né? A gente pode demonstrar isso aqui a partir da definição, mas não é tão diretamente. Então, a primeira propriedade é o logaritmo do produto. Então, digamos que você está lá com o logaritmo na base 2 de 3 vezes 5. Então, o que a gente pode fazer com o logaritmo de um produto? Então, a propriedade é que você abre isso na soma de dois logaritmos. Ok? Então, para lembrar disso, eu sempre penso da seguinte forma. Eu decorei as propriedades da exponencial. Então, eu sei que quando eu tenho uma base elevado a uma soma, eu abro essa soma num produto. E o logaritmo vai fazer sempre o contrário, né? Então, eu estou aqui com a minha função aplicada numa soma, isso vai dar a função, o produto das funções, como se fosse assim. F de B mais C é igual a f de B vezes f de C. Aqui eu estou pensando na função f de x, que é a exponencial de base a elevado a x. O logaritmo é o contrário. Então, se eu tenho a minha função logarítmica aplicada num produto, ou seja, se eu tenho o log de um produto, eu vou ter como resultado a soma dos logs. Então, a posição da soma e do produto invertem quando eu olho para potência exponencial e logaritmo. Então, se eu pensar na função que calcula o log de algo, que é a função que a gente vai conhecer melhor na aula que vem, o logaritmo tem a seguinte propriedade: se eu aplico no produto, eu obtenho a soma. Abre o produto na soma. Então, vejam aqui a diferença entre as duas propriedades. A exponencial abre a soma num produto e o logaritmo abre o produto numa soma. E a demonstração disso também vai recorrer ao que a gente conhece de exponencial, tá? O livro do IESE e também o livro do Balestre demonstram essas propriedades, tá? Eu não queria me estender muito nisso aqui, mas a gente pode vamos fazer para essa, depois a gente vai ter mais propriedades, e depois eu não faço para as outras, tá? Porque são parecidas. Então, como seria a demonstração dessa propriedade? Por que que isso aqui vale? Então, vamos fazer assim. Vamos chamar de x o log na base A de B. Vamos chamar de y o log na base A de C. E vamos chamar de z o log na base A de B vezes C. O que a gente quer mostrar? Agora que eu dei esses novos nomes, a gente quer mostrar que o z é igual a x mais y. É isso que a gente quer mostrar. Pela definição, tipo assim, eu não sei trabalhar com log direito, mas eu sei com exponencial. Então, eu vou transferir todos esses nomes novos para a linguagem de exponencial. Então, a elevado a x é b, a elevado a y é c, e daqui a elevado a z é b vezes c. Bom, eu quero chegar numa igualdade com z, x e y. Então, tem que pensar aqui em eliminar, né? Veja, eu tenho, por exemplo, aqui b vezes c, e eu sei quem é b e quem é c, em função de x e y. Então, vou substituir aqui no lugar do b o a elevado a x, no lugar do c o a elevado a y. Agora, nesse passo, eu uso a propriedade que eu conheço lá
né, que o produto de duas exponenciais os somos expoentes. E eu cheguei numa igualdade que é a elevado a z igual a elevado a x mais y. Pela injetividade da exponencial, z é x mais y. Que é exatamente o que eu queria mostrar. Se eu voltar com os nomes aqui, né? O z vai ser exatamente isso, o x mais y. Então, eu acabei de obter exatamente a igualdade que eu queria. E esse é um esboço da ideia da demonstração. Teria que escrever isso bonitinho e tal, né? Chamando de x, chamando de y, de z. Queremos mostrar isso. Aplicando a propriedades da exponencial, escrito tudo direitinho, eu tenho uma demonstração do fato. Certo? Só para vocês entenderem que essas coisas não saem do nada. Pois não? Como que eu calculo na minha calculadora, sendo que eu não tenho aquele botão geral, eu só tenho o do log de base 10? Perfeito. Vamos chegar lá, Ana. É a Ana, né, que tá falando, que tô vendo que tá com o microfone aberto. Chegaremos lá, e a tua pergunta é muito boa, porque tem uma propriedade que vai ajudar a gente nisso, tá? Então, duas para frente, já te respondo quando a gente chegar lá. Antes disso, então, vamos ver um exemplo onde a gente possa aplicar essa propriedade que eu acabei de mostrar para vocês. Deixa só eu achar aqui. Então, o exercício pede para calcular o log na base 2 de a ao quadrado menos b ao quadrado. E ele dá algumas informações, que são que o log na base 2 de a menos b é m, e ele fala também que o log na base 2 de a mais b é 8. Então, vocês conseguem, usando essa informação, calcular em função de m, é claro, esse logaritmo? Tem que lembrar dos produtos notáveis, né? Então, vamos lá. Se vocês lembram bem, a ao quadrado menos b ao quadrado é o produto notável a menos b vezes a mais b. Pela propriedade que a gente acabou de ver, se eu estou calculando o log de um produto, eu posso abrir esse log na soma dos logs. Ah, desculpinha aqui que eu olhei errado e, na verdade, não é o log que é 8, é a mais b que é 8. A informação aqui é a mais b é 8. Então, o log na base 2 de a menos b foi dado que é m. E foi dado também que o a mais b é 8. Então, fica log na base 2 de 8. Log na base 2 de 8 é 3, porque 2 ao cubo que dá 8. Então, esse seria o resultado do exercício. Deixa eu fazer mais um exemplo. Para não apagar esse, eu vou fazer o seguinte: eu vou inserir um slide aqui.
Ó, o exercício diz que o log na base 2, deixa eu trocar a cor que vai dar para ver melhor. O exercício diz que o log na base 2, desculpa, o log sem base, que é base 10, né? De 2 é A. E ele fala também que o log de 3 é B. E ele pede para calcular o log de 12. Claro, em função de A e B, né? Foram os valores dados. Vocês conseguem calcular o log de 12? Usando a propriedade que a gente trabalhou? Então, o que é fundamental aqui, como já era em alguns outros momentos, é fatoração em números primos. Então, se eu fatorar o 12, dá por 2, dá por 2, por 3, e fica 2 ao quadrado vezes 3. Então, o 12, o log de 12, é log de 2 ao quadrado vezes 3. Ótimo, estou chegando perto da informação que eu tenho. Log do produto, soma dos logs. 2 ao quadrado vezes log de 3. Então, quanto, né? Log de 3 a gente sabe que é B. Log de 2 ao quadrado, eu sei que log de 2 é A. Então, ou seja, eu sei que 10 elevado a A é 2. Então, se eu elevar ao quadrado aqui, vai ficar 2A. Então, 10 elevado a 2A é 2 ao quadrado. Ou seja, log na base 10 de 2 ao quadrado é 2A, porque 10 elevado a 2A que é 2 ao quadrado. Então, aqui eu tenho 2A. E esse é o resultado, 2AB. Certo? Num exercício lá do vestibular, esse A e esse B poderiam ser os números. O log de 2 é aproximadamente 0,3010 e o log de 3 é 0,47, alguma coisa, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu acho algum valor aqui. Não, mas deixa eu fazer a conta. Log na base 10 de 3. 0,4771 aproximadamente. Esses valores de log de 2, de 3, de 5 às vezes aparecem nas provas, tá? Aí vocês teriam que fazer essa conta, né? Esse produto. Certo? Tá. Vamos falar do log do quociente agora. Então, a gente falou anteriormente do log do produto. O log do quociente é muito parecido, só que ao invés da soma vai ser a subtração. Então, isso aqui está associado com aquela propriedade que diz que uma exponencial com a subtração dos expoentes, a elevado a x menos y, é a elevado a x sobre a elevado a y. Então, a exponencial pega uma diferença e leva num quociente. E o log vai pegar o quociente e vai levar na diferença. A demonstração é exatamente a mesma do item anterior, só vai ter a diferença do sinal aqui, né? Mas é muito parecido. Então, essa é a propriedade que nós temos para o quociente. Lembrando aqui, né, claro que eu não coloquei... Ah, o C não é zero. Já está dito aqui, o C não é zero. O A é a base, então tá tudo certinho. Então, por exemplo, quanto é log de... Vamos ver o exemplo aqui. Mesma coisa do anterior, tá? Log de 2 é A e log de 3 é B. Supondo esses dados, quanto é log de 0,5? Por exemplo. Bom, 0,5 não é nem inteiro, né? Aí não posso fatorar igual eu fiz da vez anterior. Mas eu posso tentar enxergar 2, 3 aqui dentro. Então, é log, o meio, ele é meio, né? É 1 dividido por 2.
E eu tenho, então, log de um quociente. Então, eu posso abrir na diferença. O log do numerador vem primeiro, e o que fica com o sinal de menos é o do denominador. Bom, log de 1 quanto é? Zero, sempre. Log de 2, o exercício deu que é A. Então, a resposta é menos A. Muito bem. Certo? Outro que pega também a gente desprevenido às vezes é log de 20. Como é que eu posso calcular log de 20 a partir de log de 2 e log de 3? Bom, aqui eu posso fatorar, né? 20 é quanto? É 4 vezes 5, então é 2 ao quadrado vezes 5. Só que eu não tenho log de 5. Então, será que é uma boa usar assim? Não seria melhor a gente, ao invés de usar essa, usar que o 20 é 2 vezes 10? E, então, eu posso abrir em log de 2 mais log de 10. O log de 2 é A, porque foi dado, e o log de 10 a gente sabe que é 1, porque aqui eu tenho uma base 10, escondida. Então, deu A mais 1. Então, viram que não existe, né, um único caminho. Você pode enveredar para o caminho errado aqui e não chegar em nada, porque você não tem o dado que você precisa. Então, são exercícios que servem para treinar as propriedades. Façam os exercícios do livro para vocês adquirirem influência nessas propriedades. Acabei fazendo exemplo já ali. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui que... São todos muito parecidos. Então, vamos fazer um exemplo aqui que é uma aplicação, digamos assim. Então, tem um exercício aqui no IES que fala o seguinte: vai falar do pH das coisas. Vocês já estudaram pH em química? No segundo semestre já estudou? Não, professora, acho que eles não estudaram ainda não. Não? Ah, tá bom. Mas então, ótimo, vamos ver aqui um pouquinho sobre isso, que vai envolver logaritmo, e quando vocês estudarem, pH, que fala quão ácida é né, uma medida para a acidez das substâncias, vocês vão já ter uma ideia. Então, o exercício fala o seguinte: o pH de uma solução é definido por... Então, o pH é o logaritmo na base 10 de 1 sobre H+. E o que é esse H+? É a concentração de hidrogênio em íons grama por litro de solução. Tá? Então, é um dado que você mede lá no laboratório e obtém esse H+. Aí a pergunta é a seguinte: determine o pH de uma solução tal que a concentração de hidrogênio em íons grama por litro de solução é 1 vezes 10 a menos 8. Notação científica aqui. Então, você tem uma substância que tem essa concentração aqui de hidrogênio. Qual é o pH dessa solução? Então, vamos simplesmente substituir o dado 1 sobre 1 vezes 10 a menos 8, 10 a menos 8. Então, eu posso aqui ou usar a propriedade da divisão, ou eu posso também lembrar que quando eu tenho menos embaixo, se eu passar para cima, o menos some. Então, fica log na base 10 de 10 elevado a 8. Então, isso aqui não precisa propriedade nenhuma. Qual é o número ao qual eu elevo o 10 para obter 10 elevado a 8? A Sabrina falou 8. Ana tinha dito que já viram ácidos e bases, então perfeito. É isso que vai, né? O pH vai definir isso. Então vejam que interessante.
o pH, ele está no que a gente chama de escala logarítmica, a partir do hidrogênio. Então, depois, de repente, nas próximas aulas, a gente vê algumas aplicações que falem dessa questão de escala logarítmica, mas existem situações em que o crescimento ele é muito alto no início, muito rápido no início, e depois fica mais lento. É ao contrário da exponencial, que é lento no início e rápido depois. No logaritmo, vocês vão ver no gráfico dele a aula que vem, que é um crescimento lento no início e rápido depois. E às vezes, por ser tão diferente, né, muito lento no começo, muito rápido depois, você não consegue enxergar direito num gráfico se você fizer normalmente. Então, a gente pode usar a chamada escala logarítmica e esse gráfico ele vai se transformar numa reta, se esse crescimento for logarítmico. Então, muitas vezes isso vai aparecer, né, nas coisas de laboratório, enfim, essas coisas mais da natureza, né, que vocês fazem, substâncias em química, crescimento de bactéria em biologia, as questões envolvendo mudança de temperatura em física e tudo mais. Agora vou falar uma propriedade aqui que a gente já usou algumas vezes, só que eu não tinha propriedade, eu fiz uma volta para, né, conseguir fazer a conta, mas na verdade ela é mais simples. Então, que é essa propriedade aqui, que a gente chama logaritmo da potência ou regra do tombo. Por que regra do tombo? Tombo de tombar, de cair. Então, esse n que está aqui em cima, ou seja, um expoente do teu logaritmando, ele cai para frente do logaritmo. Vejam. Então, se eu tenho lá, por exemplo, log da base A de 2 ao quadrado, então esse 2 ele cai aqui para frente e fica log na base 2 de 2. Certo? Então, vamos dar uma olhadinha na demonstração dessa aqui, que é simples. Então, a gente quer trabalhar com essas duas quantidades. De novo, eu vou chamar então de x o primeiro log que eu tenho aqui e de y o segundo log. O que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que o x é n vezes y. Então, vamos passar para a linguagem de exponencial. Então, a elevado a x é b elevado a n. Aqui, a elevado a y é b. Bom, então, se eu quero de algum jeito associar x com y, eu vou pegar essa equação aqui de baixo e vou elevar ela a n. Então, a elevado a y elevado a n é a elevado a y vezes n. E desse lado, b elevado a n. Como as duas coisas são iguais a b elevado a n, pela transitividade, a elevado a x é igual a a elevado a y vezes n. Ou seja, x é y vezes n, que é o que a gente queria demonstrar. Né? Então, por isso que cai a potência aqui. É a propriedade associada à potência da potência na exponencial. Porque quando a gente fez a potência da potência aqui, você multiplica. Então, esse multiplica aqui virou esse multiplica aqui. Certo? Então, vamos ver aqui algum exemplo que envolva agora essa propriedade e também as anteriores. Então, tem um aqui, ó. Digamos que o exercício deu que o log na base A de x é n, e também falou que o log na base A de y é 6n. E ele está pedindo para calcular o log na base A de raiz cúbica de x ao quadrado vezes y. Então, vamos lá. Primeiro, vamos escrever essa raiz como um expoente, que é o expoente 1/3. Pela regra do tombo, esse 1/3 cai para frente, multiplicando. E fica aqui dentro log de x ao quadrado vezes y. Então, vou manter 1/3 na frente. Como é um produto, eu posso abrir o produto. Fica log de x ao quadrado mais log de y. Lembrando que tem que ter aqui um parênteses, um colchete, porque esse 1/3 multiplica todo mundo, né?
E, de novo, a gente pode aplicar a regra do tombo aqui no log de x ao quadrado. Então, vai ficar 1/3 vezes 2 vezes log de x, porque esse 2 caiu para frente, mais log de y. Agora é só eu usar esqueci de escrever a base, ó, tá errado aqui. Tem que escrever a base. Porque se eu não escrever a base, é base 10. Então, agora é só substituir o dado. 1/3, 2 vezes n mais 6n. Então, ficou 1/3 vezes 8n, ou 8n sobre 3. Certo? Então, essas três propriedades, elas permitem você trabalhar bastante coisa, né? Relembrando a regra do produto, regra do quociente e regra do tombo, ou da potência. Agora, a gente vai entrar na pergunta que a Ana fez antes. Todas essas três propriedades que eu mostrei até agora, elas nunca mexem na base, né? A base fica paradinha. Essa próxima propriedade é a propriedade de mudança de base. Então, é a propriedade que vai permitir que a gente faça as contas na calculadora sem ter a tecla que permite que você diga a base, né, que você quer. Então, como que funciona? Você tem o log e você quer trocar a base dele. Então, você vai lá e troca essa base pela base que você quiser. Então, esse D aqui, ele só tem que satisfazer as condições de base, positivo e diferente de 1. Então, você faz um log na base que você quiser do logaritmando e divide pelo log da base. Então, você pega o cara que está aqui mais para cima, ele vira o logaritmando de cima e a base vira o logaritmando de baixo. Por exemplo, se eu quero calcular o log na base 2 de 3, que é uma conta que eu fiz aqui na minha calculadora, né? Então, o que vocês podem fazer? Olhem o que tem de tecla na calculadora de vocês. A Ana falou que a dela só tinha base 10. Então, vamos fazer mudança para base 10. Qual é o logaritmando da base que vem aqui em cima? 3 e aqui embaixo 2. Então, agora, a Ana e os demais que só tem a tecla base 10, façam essa conta do log de 3 sobre o log de 2, para ver se vocês obtêm o mesmo que eu obtive anteriormente. É 1,58? Isso, 1,58, 62502, deu aqui no meu. Isso? Aham. Perfeito. Então, de novo, vou colocar aqui aproximadamente 1,584962501. Essa aproximação no final pode dar diferente, tá? Porque cada calculadora vai aproximar de um jeito, enfim. Mas não deve, né? O que importa é que são as primeiras casas pra gente. Bem simples, né? Eu poderia demonstrar aqui também. A gente, para fazer a demonstração, chamaria cada log de um nome diferente. Vamos fazer. Então, vou chamar o log na base A de B de X. Vou chamar o log na base D de B de Y. E o log na base D de A de Z. O que a gente quer mostrar? Que o X é igual a Y sobre Z. Vamos ver se eu consigo demonstrar isso. Então, transfiro tudo para exponencial. E agora eu tenho que dar um jeito de juntar essas coisas fazendo uma conta para chegar aqui. Então, o que eu quero x, y e z no meu resultado. Eu não quero D, nem A, nem B, né? Então, por exemplo, eu tenho isso aqui igual a B, isso aqui igual a B. Eu poderia igualar os dois, mas eu vou chegar que A elevado a x é igual a D elevado a y. E isso não me ajuda muito, porque não é a mesma base, né? Aqui eu não tenho igualdades boas. Então, uma coisa que a gente poderia fazer
por exemplo, é pegar essa última equação e elevar ela a y. Então, se eu elevar a y, eu vou ficar com y vezes z, no expoente a elevado a y. Se eu pegar essa outra aqui e elevar a z, eu vou ficar com d elevado a y vezes z, b elevado a z. E aí até eu conseguiria igualar essas duas coisas, se eu quisesse, né? E que b elevado a z é a elevado a y. Mas, de novo, base diferente não me ajuda muito. Ah, mas se eu pegar e elevar essa aqui também a z, então eu vou ficar com a elevado a x vezes z igual a b elevado a z. Ah, agora está mais promissor, porque essa aqui é igual a essa, que é igual a essa. Então, eu chegaria que a elevado, juntando, né, por transitividade, isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso. Então, a elevado a x vezes z é igual a elevado a y. Portanto, x vezes z é y. Se eu isolar o x, como eu queria lá, ele é y sobre z, como queríamos demonstrar. Tá certo? Voltando os nomes, a gente volta para cá. Ok? Não sei se é o caminho ótimo, porque eu não estou olhando a demonstração aqui, mas é um caminho que funciona. Então, as demonstrações são sempre assim, né? É legal conhecer a demonstração, porque a gente entende que tudo que tem para log vem da exponencial, né? Então, na verdade, a gente não está aprendendo coisas novas. A gente está olhando de forma diferente coisas que a gente já aprendeu, tá certo? Então, essa aqui é a forma de usar a calculadora, né? Na prática. Então, vamos ver um exemplo aqui que trata da mudança de base agora. Ó, então, vamos ver lá. O exercício diz que o log de 2 é A e diz que o log de 3 é B. E pede para calcular o log de 20 na base 9. E aí? Como que fazemos isso? A gente viu, né, que um bom jeito de escrever o 20 é escrever ele como 2 vezes 10. A gente viu já no exercício anterior. Quando eu tenho base 10, aqui eu tenho base 9. Mas enfim, vamos abrir aqui, ver onde é que a gente chega. Então, a gente tem aqui um log na base 9, só que a gente tem informações no log na base 10, né? Que não aparece a 10. Então, que tal mudar a base de tudo para a base 10? Então, vamos mudar a base do primeiro para a base 10, vai ficar log de 2 sobre log de 9. E no segundo, log de 10 sobre log de 9. Claro que a gente poderia ter mudado base no início já, né? Tanto faz a ordem que se faz. Log de 2 a gente sabe o que é, não vou substituir ainda. Log de 9, não tenho, mas eu sei log de 3. Eu posso lembrar que o 9 é 3 ao quadrado. Log de 10 vai ser 1, vou deixar aqui por enquanto. Log de 9, aqui desculpem que eu não posso escrever pequenininho assim, tem que escrever grande. Vi errado. Então, log de 2 é A. Log de 3 ao quadrado, o 2 cai para frente. E eu fico com 2 vezes log de 3. Então, 2b. Vezes log de 10 é 1. Aqui mesma coisa, né? 2b. E, portanto, eu tenho A sobre 4b ao quadrado. Esse seria o resultado. Deixa eu conferir aqui para ver se eu não errei. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar.
Ixi, tem um... Ah, já vi meu erro. É pra ver se vocês estão espertos. Eu realmente achei estranho. Quando multiplicou no denominador, eu achei estranho, por isso que eu fui conferir a resposta. Alguém diz onde é que está o erro dessa solução. É um erro bem grave, que eu tiraria muita nota. No log de 10? Aqui? Não. Sim. Antes. Log de 10 é 1, isso está certo. Tem um erro anterior. Na hora de aplicar, uma das propriedades. Ah, vocês têm que falar porque eu não consigo ver o chat. Nada? Prof, teria que somar log de 2 na base 9 com log de 10 na base 9. Exatamente. O Vitor e a Ana Beatriz também falaram ali. É, mas eu vi que eles colocaram. Você colocou o log 9 duas vezes. Isso não é um problema. O problema é exatamente o que você falou, Isabela, né? Que falou. O problema é que quando eu abri aqui, eu abri errado. É mais aqui, não é vezes. É só isso aqui que tá errado, né? Só, mas é um erro gravíssimo. Porque eu apliquei a propriedade errada. Então, eu abro o produto na soma. Abro o produto na soma. Na soma. E no final, na soma. Então, aqui fica A mais 1 sobre 2B. Certo? E vocês precisam, né, enxergar esse erro. Se vocês verem em algum lugar, eu posso colocar lá na prova um exercício que identifique o erro dessa solução e diga como é que seria o certo. Então, cada passo tem uma justificativa. Então, aqui é uma fatoração, aqui é a aplicação da propriedade, 1 de multiplicação, aqui mudança, propriedade e mudança de base, aqui uma fatoração de novo, aqui fizemos os cálculos em si e junto aplicamos a regra do tombo. E aqui soma de fração. Então, cada igualdade tem que ter a sua justificativa. E a justificativa dessa aqui, né, não existia porque estava errado. Então, agora está corrigido. Certo? Obrigada pelas participações. Em resumo, então, a gente viu 4 propriedades. Regra da multiplicação do produto, do quociente, da potência, ou do tombo, ou da rasteira, tem alguns apelidos, e a mudança de base. Tá certo? Então, vocês têm que ter na ponta do cérebro aí essas coisas na cabeça para usar, né, nos exercícios sempre que precisar. Ok? Então, para terminar, vamos fazer mais um exemplo. Se ninguém tem nenhuma sugestão, eu vou sugerir um aqui. Então, a gente tem vários exercícios aqui no IESE que são de provar, de demonstração. Então, por exemplo, tem um aqui. Prove que. Deixa eu achar um que seja interessante para nós. Na verdade, eu vou colocar um aqui, que é uma coisa que eu quero que vocês saibam. Prove que o log na base A de B é igual. Deixa eu ver se eu me lembro qual que é a propriedade. Eu não gosto muito dessas fórmulas prontas, porque a gente fica viciado nelas, né? Mas eu sei que às vezes pode ajudar vocês em provas de vestibular e tudo mais. Aqui. É 1 sobre
log na base B de A. O livro do IESE tem várias dessas fórmulas, mas como eu falei, eu gosto de citar as propriedades básicas e vocês deduzem as outras coisas a partir delas, tá? Mas então, vale isso, ó. Se você troca logaritmando com base, claro que o B não pode ser 1 aqui nesse caso, né? Os dois têm que ser números positivos e diferentes de 1. Aí você pode colocar quem você quiser na base. Então, se você troca aqui, você pode inverter. Então, por que vale isso aqui? Como é que a gente pode demonstrar isso? Então, eu tenho bases diferentes, né? Então, isso já... Quando a gente tem coisas envolvendo bases diferentes, temos que lembrar na hora de mudança de base, tá? Porque a única propriedade vai mexer nisso. Então, vamos fazer a demonstração. Eu vou começar desse lado aqui, escrevendo log na base A de B. Como eu tenho do outro lado uma base B, eu vou fazer a mudança de base aqui, mudança para a base B, para ver se eu obtenho alguma coisa assim. Então, em cima vai ficar log na base B de B e embaixo log na base B de A. Olha, já chegamos, né? Porque log na base B de B é 1 e log na base B de A é o que a gente queria. Então, é relativamente fácil demonstrar que essa propriedade vale. Então, outros exercícios de demonstração, vocês precisam escolher um lado para começar, usar o que é conhecido e chegar no outro lado. Certo? Ok, Cauã, obrigada pelo aviso. Vamos ver uma outra propriedade aqui que também pode ser interessante para terminar. Deixa eu ver se eu não deixei um slide extra aqui. Então, deixa eu colocar. Então, essa vai ser a última, tá? Então, de novo, prove que A elevado a log de B é a mesma coisa que B elevado a log de A. Também pode ser uma propriedade que pode ser útil para vocês. Vou trocar a cor aqui. Peguei uma cor diferente, mas tudo bem. Bom, então, como é que a gente poderia fazer isso, né? A gente está com logs na mesma base, ambos têm base 10. A diferença é que eu tenho uma exponencial aqui, né, e o logaritmando trocando de lugar. Então, eu pensei o seguinte, tô fazendo junto com vocês agora, tá? Vamos ver se vai dar certo. Eu vou chamar de x esse primeiro aqui, e eu vou chamar de y o outro. O que eu quero mostrar? Que x é igual a y. Será que é verdade? Então, estamos fazendo a demonstração. Comecei chamando, dando nomes para cada um dos lados. Aqui eu não consigo aplicar diretamente a propriedade do log, né? Porque eu não estou com log igual a x. Mas assim, o log na base 10 de b é o expoente ao qual eu elevo o 10 para obter b. Então, esse número aqui é o expoente ao qual eu elevo o 10 para obter b. Então, vamos mudar aqui. Não vamos chamar tudo de x e y, que eu acho que não vai ajudar muito. Vamos chamar aqueles expoentes. Então, eu estou aqui, vou chamar de x o log na base b e de y o log na base, o log de b na base 10
e de y, o log de a na base 10. Então, o que a gente quer mostrar agora não é isso aqui, porque a gente mudou os nomes. O que a gente quer mostrar é que a elevado a x é igual a b elevado a y. É isso que eu quero mostrar. Bom, agora sim a gente consegue escrever alguma coisa aqui, né? Então, 10 elevado a x é b e 10 elevado a y é a. Como eu quero associar o a elevado a x com b elevado a y, eu vou pegar essa aqui de baixo e vou elevar os dois lados a x. Então, vai ficar 10 elevado a y elevado a x igual a elevado a x. E desse lado, eu vou elevar os dois lados a y. E vou ficar com b elevado a y igual a 10 elevado a x elevado a y. Bom, esses dois são iguais, né? 10 elevado a x elevado a y é 10 elevado a x vezes y. Isso é tanto a elevado a x, aqui pela parte de baixo, quanto b elevado a y. Portanto, daqui eu tenho que o b elevado a y é igual a elevado a x. Ou seja, se a gente voltar com os nomes, b elevado a log de a, na base, log de a, é igual a elevado a log de b. E temos o resultado que a gente queria. Certo? Então, vejam que a técnica é sempre muito parecida, né? Você passar para exponencial e usar as coisas que você sabe. É claro que talvez daria, né, para não passar por exponencial aqui, ao invés de elevar a exponencial a alguma coisa, fazer alguma operação aqui que fosse equivalente. Mas, então, talvez multiplicar esses dois logs por alguma coisa. Mas, assim, é como eu penso melhor, porque as demonstrações são assim. Enfim, então, é isso. Aqui tem uma lista, né, dos exercícios que estão nos livros. São vários exercícios. Vocês podem, então, selecionar, né, alguns de cada sessão para fazer, treinarem, ver se vocês estão conseguindo. Perguntem ao monitor, perguntem para mim as dúvidas. E aí, na semana que vem, o ideal, a gente não vai ter aula presencial, né? Mas o ideal é que vocês venham, vocês estejam com esse conceito de logaritmo e essa capacidade de fazer contas usando logaritmos é bem desenvolvida, porque a gente vai passar a olhar as propriedades de função e de aplicações, certo? Então é isso. Obrigada pela atenção. E com isso eu finalizo o vídeo da semana 5.